salve amigos do canal Detetives Vascaínos, um prazer grande estar aqui com você novamente, muito boa noite. Ontem não foi possível gravar um vídeo para expressar a minha opinião sobre aquele frustrante empate diante do Juventude de São Januário por razões particulares, mas hoje eu estou firme e forte para trazer o noticiário do Vasco também e dar uma pincelada nessa partida que ainda está ecoando em São Januário após mais uma atuação ruim e um jejum sem vitórias. Hoje sigo aqui ainda num cenário improvisado, desculpe aí, hoje o áudio tem uma festa acontecendo aqui em frente, mas não vou deixar de fazer esse vídeo para você. Por isso te convido, antes de mais nada, né, que você me assista até o final desse vídeo. Vou te contar os bastidores do clube após esse empate, como será pautado o trabalho do Rafael Paiva daqui para frente e as muitas explicações do treinador por mais um resultado ruim. E bota explicação nisso, viu? Olha, já larga o dedo nesse like, curta o nosso vídeo, se inscreva, compartilhe e mostre que você gosta do meu trabalho. Vamos juntos nessa! Bom, amigos, quem foi a São Januário ontem se decepcionou muito com mais uma atuação ruim da equipe do Rafael Paiva. O Juventude saiu na frente logo do início da partida e o Vasco ainda no primeiro tempo conseguiu chegar ao empate através do Payet, que foi um dos poucos ali que se salvaram desse péssimo resultado. Para piorar, o volante Souza ficou 4 minutos em campo e foi expulso após uma entrada criminosa no jogador do Juventude. A situação estava tão crítica que o Léo Jardim, nos minutos finais, foi obrigado a fazer aquela cerinha para evitar o pior. Também pudera, na altura do campeonato, aquele empate ali era para os jogadores do Vasco botarem a mão para o céu e agradecer a Deus. Se livraram de uma pior. E olha, com isso já são 6 jogos sem saber o que é vencer. Um longo jejum agora sob o comando do Rafael Paiva, que começa a preocupar, já que o Vasco estacionou ali no Brasileirão na 9ª posição com 37 pontos. Pega na próxima rodada o São Paulo, que está buscando ali posições no pelotão de cima. E de quebra ainda tem se aproximando aí o duelo decisivo diante do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, onde para se classificar direto precisa vencer o jogo por uma diferença de 2 gols ou mais, ou vencer a partida por diferença de 1 e decidir a vaga na final nos pênaltis. Mas o resultado de ontem soou como um verdadeiro aviso que, se não melhorar, vai ficar difícil conseguir esta classificação. O Vasco fez um péssimo jogo, muito desorganizado, espaçado, sem agressividade ofensiva, construindo pouco e se tornando presa fácil do Juventude, que estava bem desfalcado, diga-se de passagem. O torcedor esperava em sua casa um time mais ousado e recebeu o contrário. Um time sem equilíbrio tático e refém de jogadas individuais, pouco ali assustando a meta adversária, né? O técnico Rafael Paiva foi bastante criticado pelos torcedores que questionaram, né, a sua leitura de jogo e algumas alterações feitas. E na visão do Rafael Paiva, o time cruz-maltino não encaixou. Essas foram as palavras dele ontem na coletiva. Reconheceu a atuação ruim, lamentou o gol cedo, mas em sua visão o time não prosperou como devia. E aí fica a pergunta, quando esse time vai evoluir? O Vasco estacionou desde o início de setembro, não vê esses jogos, empata, perde, empata e fica nisso. E para piorar, não tem atuações convincentes. Ora joga um tempo bom, ora um desastre, né? E essa oscilação vem preocupando a todos dentro do clube. Os jogadores então estão bem incomodados, se cobrando internamente. Ontem, após o jogo, não foi diferente. E agora o Vasco terá aí um bom tempo, aí, mais de uma semana, para recarregar as baterias, analisar novas peças e novas estratégias para que os ajustes sejam feitos visando aí o jogo mais importante da temporada, que é esse contra o Atlético. Vencendo, o time vai para uma final de Copa do Brasil, onde não pisa desde 2011, quando foi campeão. Perdendo, será obrigado a se dedicar apenas no Brasileirão e buscando aí logo a dar a volta por cima, né? Só que num cenário negativo, vindo de resultado ruim. Por isso o jogo contra o São Paulo é também encarado como decisivo, porque esse time precisa entrar nos eixos para a decisão contra o Galo. E precisa voltar a garantir também 3 pontos no Brasileirão. Já tem torcedor do Vasco até contando o tal número mágico dos 45 para garantir logo essa permanência na primeira divisão e acabar com qualquer risco de luta contra a queda nas rodadas finais. Bom, nós vamos ouvir o Rafael Paiva então, né? O que na sua visão está causando essa queda de rendimento e o que será feito para sair dessa situação quanto antes. Então, fala aí, Paiva.
A gente ficou em um momento com 4 vitórias seguidas, depois a gente ficou 6 jogos sem vencer, sem perder, 6 jogos sem perder. E quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né, principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né, onde a gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo, é um campeonato pesadíssimo, e a gente tem clareza que a gente precisa pontuar o mais rápido possível para a gente não ficar pensando lá para baixo, né, e continuar brigando lá na frente. A gente sabe que alguns times deram uma destacada da gente agora, né? E o que a gente precisa é voltar a pontuar. Não tem muito o que fazer, é clareza que temos que jogar para ganhar, mas é um campeonato que está sendo mata-mata para todo mundo e não está fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa buscar os pontos aí para a gente fugir logo do que a gente tem que fugir e pensar para cima o que a gente tem que fazer. A gente teve um setembro fora de casa, né? A gente não jogava aqui desde agosto, se eu não me engano, e isso é muito difícil, né? A gente jogou um mês fora, jogos pesados, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, foram jogos muito pesados. A gente até pontuou que a gente conseguiu competir contra todo mundo, mas não conseguimos 3 pontos, que é importantíssimo, né? E a gente queria muito esses 3 pontos aqui em casa, né? Não tem muito o que fazer, a gente tem que buscar os 3 pontos, a gente tem que buscar pontuar mais, principalmente com as vitórias. Acho que agora, com essa pausa, pelo menos a gente consegue ter todo mundo 100%. E essa fase final de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a gente sabe que vai ser dificílima para todo mundo, não é só para o Vasco, não. Acho que vai ser difícil para todo mundo tem que provar alguma coisa, e da nossa parte a gente tem que pontuar para brigar lá em cima, para fugir dessa situação incômoda da parte de baixo da tabela, né, que a gente não estava há muito tempo. A gente ainda não está, mas a gente começa a ver as equipes de baixo pontuando um pouco mais. A gente tem que ganhar, tem que vencer e tem que ver logo o que a gente precisa melhorar como equipe aí para a gente buscar as vitórias de novo. Não tem muito o que fazer. A gente está tentando buscar a melhor forma de juntar o nosso quebra-cabeça ali. A gente está tentando muita coisa, a gente está rodando o nosso elenco, a gente sofreu com jogadores importantes que não estão mais, principalmente Adson e David, tinha encaixado muito bem a equipe com eles. A gente está buscando o próximo encaixe agora, e a gente tem que fazer isso no meio de jogos importantes, numa semifinal de Copa do Brasil, e a gente está tentando, a gente está buscando, a gente está tentando buscar a melhor forma, e a gente está brigando para tentar o nosso melhor jogo. É isso que nos incomoda bastante, é tentar encontrar logo a nossa melhor forma de jogar, os melhores jogadores que se conectem dentro de campo, e a gente está tentando buscar, e a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir encontrar. Meus amigos, muitas justificativas, projeções, e fato é que o Paiva vai ser obrigado a arregaçar as mangas e ajustar essa equipe o quanto antes. Terá tempo suficiente para isso e precisa valorizar esses dias, né? Acontece que o Vasco hoje vem mudando muito a equipe jogo após jogo, justamente por conta dessa montagem do elenco. Vai pagando um preço caro por não ter reservas à altura. Lá na frente é um exemplo disso. Mas com o Adson, o David, vira e mexe, as peças são trocadas e ninguém consegue se manter. Ontem o suíço foi acionado pela direita, de acordo com os testes ali feitos pelo Paiva durante a semana. Antes foi o Jean David, depois foi o Pumita, tudo porque não consegue achar aí um substituto para o David. E a tendência é mudar de novo, viu? Em relação ao Coutinho e Payet, Paiva ontem novamente endossou o discurso que por hora os dois não jogam juntos. Segundo ele, eles são muito acima da média, mas não se consegue um cenário tranquilo para colocar os dois juntos. Os dois vão jogar a qualquer momento, mas ele não quis estabelecer um prazo. Acho que o técnico tem receio na parte defensiva, porque sabe que a sua equipe está vulnerável lá atrás e o Coutinho e o Payet não tem muito assim características de recomposição. De qualquer forma, a essa hora, ao meu ver, é muito importante a colocação de atletas experientes que possam decidir uma partida. O Paiva precisa achar logo um esquema que dê para introduzir os dois. O Vasco não pode ir para esse jogo contra o Atlético com essas dúvidas lá na frente. Em relação à defesa, eu creio que o João Victor vai permanecer no time. Esta é a tendência. Resta saber se no lugar do Léo Pelé mesmo ou do Maicon, que ontem não foi muito bem. Enfim, Rafael Paiva fez muitos testes nesses jogos oficiais e agora está na hora de escolher as peças certas. Porque banco de reservas, o Vasco vem tendo problemas, né? Ontem colocou o Souza, que quase colocou tudo a perder.
com aquela expulsão. Em falar nisso, acho muito pouco provável que ele volte a ser utilizado nessa temporada. Já estava em baixa, agora então nem se fala. E volto a repetir, tudo por conta da péssima montagem do elenco. Tiveram tempo para recalcular a rota, né? E você, como viu esse empate de ontem em casa, hein? De quem é a culpa e quem merece a titularidade para os próximos jogos lá na frente e lá atrás? Então, ó, comente, participe, eu quero ouvir você. Bom, galera, eu tô indo nessa, mas amanhã a gente tá de volta, preparando mais um boletim especial para você. Grande abraço e até lá!